Senhor? Amém. Amém. Motivo de alegria, estamos aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade, a Deus, primeiramente, pastor. Vamos lá, Salmo 150, irmãos. Vamos ler apenas um versículo. Versículo não, né? O pastor falou que Salmo não tem capítulo, ele tem número. E também não tem versículo, ele tem verso, né? Porque é um livro poético. Bom, Salmo número 150, verso número 6. Bem, diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, podem tomar assento? Obrigado, Deus abençoe. Motivo de muita alegria nós estamos nessa noite aqui, nesse culto do centenário da Harpa Cristã, culto de ação de graças pelo centenário da Harpa Cristã. Aí, quando o pastor fez esse convite, eu já comecei a pensar por onde eu poderia ir, o que eu poderia fazer, né? E aí eu creio que na direção de Deus eu tomei uma direção, né, na mensagem. E aí, para nós iniciarmos nessa temática, eu gostaria de apresentar aos irmãos o que é o louvor. O que é o louvor? Porque nós falamos, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar, vamos bater palmas, vamos mexer as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo. A Bíblia, em algumas passagens, vamos louvar ao Senhor através dos instrumentos, vamos louvar ao Senhor com a nossa voz, vamos louvar ao Senhor através da dança, como Miriam dançou, né, e várias outras pessoas. E aí, partindo desse princípio, o que é o louvor? Aí nós já aqui no Salmo número 150, todos nós somos convidados para louvar ao Senhor. O Salmo, o verso diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então todos nós que respiramos, quando Deus, lá no jardim ainda, Ele coloca dentro do homem o sopro, Ele faz um boneco de barro, Ele sopra na narina do homem, aquele homem, a partir daquele momento, ele começa a respirar, não é mesmo? E nós, né, somos aí a linhagem humana que se iniciou lá no jardim. Então todos nós que respiramos, nós louvamos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, né? A palavra hebraica yadá, ela significa louvor, ela significa agradecer, ela significa confessar. Essa é a primeira palavra que vai falar sobre o louvor. Zamar é uma outra palavra também do hebraico, que vai falar cantar louvores. Quando essa palavra quando houver essa palavra no texto, vai trazer o sentido de cantar louvores. Então, Yadá é agradecer, é confessar. Zomar é cantar louvores. E aí é uma outra palavra, uma terceira palavra ainda com referência ao louvor. Essa palavra é alau. E aí nós temos uma palavra muito parecida com ela na nossa língua portuguesa, e nós também direcionamos como uma forma de louvor a Deus, que é a palavra aleluia. E é literalmente o que essa palavra significa: louvar, honrar ou elogiar ao Senhor. Quando nós falamos aqui do louvor, especificamente nesse contexto dessa noite, nós não estamos falando de um outro louvor a não ser o louvor ao nome do Senhor, tá bom? Isso a gente deixa bem claro. Então nós estamos falando sobre o louvor ao nome do Senhor. Os três termos contêm a ideia de dar graças e honrar a quem é digno de louvor. Nós honramos a Deus, nós louvamos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós confessamos, aleluia, quão necessitados dEle nós somos. Aleluia. Nós usamos essas palavras. Nós usamos muitas das vezes aquilo que sai lá de dentro. E isso é interessante da música, que a música é a expressão do
os diversos afetos da nossa alma, não é mesmo? Então, nós louvamos aqui ao Senhor com aquilo que sai de lá de dentro de nós. Muitas das vezes nós chegamos aqui tristes, abatidos, mas através desse louvor, começa-se um culto com a orquestra tocando ou um grupo cantando. Nosso coração já começa a ficar diferente quando nós viemos para o culto, às vezes preocupados, passando por alguma situação. E com certeza, até o final desse culto, aleluia, a pessoa sai curada, a pessoa sai daqui transformada, a pessoa sai daqui renovada. E eu creio que essa noite não será diferente, aleluia, porque Deus, aleluia, pela Bíblia nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Glórias a Deus por isso. Então o louvor é uma oferta espiritual. Quando nós falamos do louvor, é uma oferta espiritual ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, vai dizer assim: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, que confessam ao seu nome. Aleluia. Então nós temos toda a liberdade nessa noite. E o fruto que sair dos nossos lábios ser direcionado ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos louvar ao Senhor nessa noite. É interessante que louvar significa também agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. E aí nós vamos dar uma passeada, principalmente pelo livro dos Salmos. Porque os Salmos são louvores, hinos de louvores ao Senhor. Tanto que dentro da tradição judaica, o livro dos Salmos, eles têm o livro de Salmos, né? Como nós temos a nossa harpa. Eles cantam os Salmos, eles falam os Salmos, recitam os Salmos. E aí nós começamos pelo Salmo número 103, verso 2. Salmo 103, verso 2. Então nós falamos, louvar significa agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. É uma dádiva, é tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Aleluia. Hoje pela manhã eu falei acerca do Espírito Santo, a presença de Deus, né, através do Espírito Santo na nossa vida. E eu até falei, se nós deixássemos aqui para cada um dar um testemunho daquilo que o Espírito Santo havia feito na sua vida, né, de manhã, né, nós iríamos passar horas e horas e horas e horas aqui. E agora eu falo da mesma maneira, né? Se nós deixássemos a oportunidade para cada um dos irmãos falarem acerca das dádivas que Deus tem realizado nas nossas vidas, nós iríamos passar aqui talvez até o próximo domingo, talvez daqui 2 semanas nós estaríamos aqui ainda falando, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, o nosso Deus, ele é bondoso, aleluia. Mesmo nós muitas das vezes somos falhos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas Deus, ele é fiel a nós, aleluia, e ele faz a sua obra na nossa vida. Salmo 103, verso 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O salmista está convidando, né? Bendize, ó minha alma, louvar ao Senhor com a alma, né? E não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, ou seja, não se esqueça de nada daquilo, para a nossa alma não se esquecer de nada daquilo que Deus tem feito, para a nossa alma não se esquecer, e é justamente o contrário, além de não se esquecer, é louvar ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia, aleluia, ela tem se estendido sobre as nossas vidas, e glórias a Deus por isso. Louvamos ao Senhor porque Ele é poderoso. Salmo número 21 também vai nos falar isso. Salmo número 21, verso 13, vai nos dizer assim: exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo número 21, ele é uma oração por vitória, e nós, nas nossas orações, né, nós clamamos ao Senhor uma solução. Aqui o salmista está fazendo basicamente isso, ele está clamando ao Senhor, e ele está falando: Senhor, o Senhor é poderoso para me dar a vitória, o Senhor é poderoso, eu te louvo porque o Senhor é poderoso, e eu creio que a vitória está nas tuas mãos, aleluias. Deus tem todo o poder no céu e na terra, glória a Deus.
nada pode impedir o seu agir. Lucas 1:31 e 37, um texto que eu gosto muito, fala que para Deus nada é impossível. E nada é impossível de fato, porque Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder do céu e da terra está nas suas mãos. Aleluia. Louvamos a Deus também, ainda que nosso coração esteja sofrendo, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às batalhas. Muitas vezes, como eu disse, nós entramos aqui tristes, mas quando nós começamos a louvar o Senhor visita cada um de nós. Nós somos transformados nesses momentos. Aleluia. Salmo 34, verso 1 ao 3, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecerei o seu nome, engrandecerei, aliás, ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvamos ao Senhor mesmo em meio ao sofrimento. A gente pode pensar, mas nada está dando certo na minha vida. Mas eu vou abandonar tudo, não dá certo. Experimenta louvar o Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que nós pensamos. A partir do momento que nós começamos a louvar o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai falar que nós devemos primeiro buscar o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem, o mundo vem treinadinho, que maravilha. E é justamente isso. A partir do momento que nós começamos a buscar mais a Deus, a partir do momento que nós começamos a louvar ao Senhor em todo o tempo, como diz o Salmo 34, aleluia, Deus ele vai se fazer presente. Deus ele vai mudar situações. Deus ele vai fazer mudar o que for preciso para nos dar a vitória. Mas nós temos que louvar o seu nome. Nós temos que adorar o seu nome. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus diariamente. O Salmo 61, verso 8 vai dizer assim: assim cantarei salmos ao seu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Aleluia, glória a Deus. Nosso louvor a Deus deve ser diário, deve ser constante, pois Ele é o dono de tudo. Ele é o dono das nossas vidas. A partir do momento que nós o aceitamos, Ele se torna o dono das nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos, o nosso nome é escrito no livro da vida, e aí nós já não somos mais pertencentes a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos adota como filhos, e glórias a Deus por isso. Então nós louvamos ao Senhor diariamente, porque Ele tem nos adotado como filhos, e a partir desse momento nós podemos chamá-lo de Pai. Aleluia. Louvamos a Deus porque Ele transformou o desgosto em felicidade. Salmo número 30, irmãos. Salmo número 30. E o verso 11 e 12 vai dizer assim: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Nós possamos louvar ao Senhor, porque enquanto nós o louvamos, Ele trabalha em nosso favor. Aleluia. Ele entra com a providência, Ele entra na nossa necessidade, Ele age. Pastor Cícero, ele falou aqui, né, que já viu casos, né, de pessoas pedindo para louvar o Senhor com o hino, e ao final do hino estavam curados. A gente, por algumas vezes também, entregamos a ceia na casa dos irmãos que estão adoentados. Eles pedem: irmão, pode cantar um hino na hora ali, né? Irmãos, pode cantar um hino para mim, por favor? Né? Já aconteceu às vezes, irmãos, faz bastante tempo que eu não consigo ir na igreja, cante um hino, para que nós possamos sentir a minha presença do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Não tem
não tem palavras para descrever tudo isso. Aleluias. Mas é porque o que? Deus habita no meio dos louvores. Deus age através dos louvores. Pessoas são curadas, vidas são transformadas através dos louvores. Aleluias. Vamos seguir adiante. Atos, capítulo 16, versículo 25. Uma história que todos nós conhecemos e conhecemos muito bem. E é um texto que vai ilustrar que Deus, Ele trabalha no louvor. Paulo e Silas, eles estão presos, acorrentados. Quando vai dar próximo à meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, os grilhões se quebraram, as cadeias se quebraram, as paredes, aquele lugar onde eles estavam, se derrubaram e eles foram libertos. Não só eles, como todos aqueles que estavam junto com eles. Aleluias. Em meio aos louvores, glória a Deus. Louvor, ele traz alegria no lugar de tristeza. O louvor, ele nos faz sentirmos felicidade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento. O louvor, ele vem como um bálsamo na nossa alma. Aleluias. Ele dá força quando nós estamos fracos. Ele abençoa. Deus nos abençoa enquanto nós louvamos, e Ele nos dá a vitória. Aleluias. Porque quando nós louvamos a Ele, Ele também nos honra com a sua presença na nossa vida. Aleluias. E traz a vitória para nós. Nós somos criados, e isso é um paradoxo. Há uma corrente teológica que tenta explicar o porquê que o homem existe. A filosofia, desde Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos até hoje, ainda tenta explicar o porquê que o homem existe. Mas se olham para a Bíblia, nós vemos que o homem existe. Nós somos criados, nós somos criaturas de Deus. Nós existimos para louvar o seu nome. Isso é muito simples. Nós existimos para louvar ao nome do Senhor. Nós somos criados para o louvar, para o adorar. Aleluia. Nós louvamos de várias formas, como eu disse anteriormente, com as nossas mãos, com os nossos braços, com a nossa cabeça, com os nossos pés, com a nossa voz. Não é mesmo? E aí, irmãos, há uma coisa interessante. Quem criou a música? Onde ela se originou? Salmo 22, verso 3, vai dizer assim, ó: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Deus habita em meio aos louvores. Se nós olharmos para o texto de Jó, capítulo 38, versículo 4 até o 7, nós vamos ver que antes mesmo, e aí Deus faz um questionamento com Jó: Jó, mas onde você estava quando eu criava as fundações da terra? E aí no versículo 7 ele vai falar: as estrelas da alva louvavam enquanto eu criava tudo que existe, né? Fazendo um paralelo, é mais ou menos esse texto. E aí nós vamos entender que a música ela vem direto do coração de Deus para o ser humano. Ela é uma criação de Deus antes mesmo da criação do universo. Que a Bíblia é muito clara quando ela fala que Deus, que os anjos de Deus, eles cantavam enquanto, eles louvavam enquanto Deus fazia a criação, enquanto Deus criava o universo. Aleluia. Então aqui nós temos uma resposta. A música ela foi criada por Deus, ela vem do coração de Deus ao ser humano. Por isso que Deus habita no meio dos louvores. Por isso que nós vemos muitos milagres através dos louvores. E por isso também que a parte do louvor é uma área muito atacada dentro da igreja. Beleza? E nós sabemos que ali há a presença de Deus. Não que nas outras áreas não haja, mas acontece que a música é algo diferente. Através da música nós adoramos, através da música, né, nós nos aproximamos ainda mais do Senhor através de certos hinos. E nós já vamos chegar na parte dos hinos da harpa, irmãos. Então, antes mesmo da criação, a música já existia no céu. Só pode ter sido então criada por Deus. Somente Deus pode ter criado a música, porque Ele é o Criador de tudo, não é mesmo? E aí a música, quando lá no Gênesis capítulo 4, há um filho de Lameque,
se não me falha a memória, chamado Jubal. E aí Jubal, 4 a partir do versículo 20, vai falar. Ele é o responsável, ele era o pai de todos aqueles que tocam instrumentos musicais, de todos aqueles que produzem música. Isso nós estamos falando de um texto de aproximadamente 3.500 anos, 3.000 anos. Então, naquele tempo, a música já havia no meio do povo. E aí ela vem evoluindo, chega ao ponto de, na Idade Média, né, a música, havia já uma corrente na Idade Média que tratava a música, e hoje há uma ciência que trata disso, né, há um campo da ciência que trata disso chamado musicoterapia. Não sei se todos os irmãos já ouviram falar da musicoterapia. É o tratamento através da música, o tratamento psicológico através da música. Eu estava olhando algumas coisas e, de fato, é um tratamento muito, muito eficaz. Desde quando ele surgiu na Idade Média até hoje é um tratamento eficaz. É mesmo? Através da música. Daí, quando nós pensamos, é interessante também, aqui eu me lembrei agora, irmãos, a música cristã, a música sacra, aliás, né, a música cristã ela vem mais para frente. A música sacra, quando ela começou, né, era uma música mais pesada, ela era uma música especificamente dentro dos templos, né, ela não era produzida fora, era aquela música pesada. Cadê o Natan? Natan, produz um som bem melancólico ali, bem pesado, assim, com notas dissonantes e tal, algo nesse sentido, só para nós termos uma experiência de como era essa música sacra no início. Olha só, não produz uma tristeza, uma melancolia na nossa alma. Isso, muito bem, legal. Peraí que eu já vou precisar de você. Então, era essa a música produzida. Aí surge um rapaz chamado Martinho Lutero. Ele vai fazer uma revolução não só teológica, como também musical dentro da igreja. Consegue lembrar do Castelo Forte? Uma versão do Castelo Forte? Então toca algo mais alegre. Sacralidade da música, ele compõe em 1527, se eu não me engano, o hino Castelo Forte. Esse hino que nós cantamos hoje, Castelo Forte, ele foi composto em 1527. E aí ele já é uma revolução também no meio musical, porque na mente dele a música já não era mais aquela música sacra, mas era já uma música alegre. Ele entendia que já não era, a música não poderia dentro da igreja causar tristeza, mas sim uma felicidade. E ele entendeu que Deus habitava no meio dos louvores e por isso ele fez diferente. Meus irmãos, agora vamos então falar um pouco sobre a nossa árvore cristã. A evolução da música chega, e aí um casal, Robert, o nome da esposa dele eu não vou lembrar, mas Robert Hikes, mesmo lá da escola dominical, ele vem para o Brasil. Ele sai lá da Inglaterra e ele vem para o Brasil em 1850, se eu não me engano, 50, 55, por aí, não lembro a data certinho. Mas ele vem para o Brasil. E aí eles começam a trabalhar no Rio de Janeiro. E o que acontece? Em 1911 chega o Daniel Berg e o Narvini no Brasil. E eles chegam, começa então a história da Assembleia de Deus no Brasil, e a Assembleia de Deus até o momento não havia, né, um inário, né, e os hinos que eram entoados, eles eram hinos ainda no inglês, né, não havia tradução para o português, no início, bem no início, né, da formação da Assembleia de Deus. E o que acontece? Então, no início da Assembleia de Deus não havia um inário próprio, eles utilizaram outros inários. E esse
né, do Robert Hikes, aí que veio para o Brasil, ele foi o inário utilizado, né, até que se percebeu a necessidade de criar um inário próprio. Então, em 1921, isso nós falamos aí cerca de 11 a 12 anos, eles utilizaram esse inário diferente, né? Era composto, se não me falha a memória, por 17 hinos e alguns corinhos, né? E aí em 1921 foi lançado o cantor pentecostal, com 44 hinos e com 10 corinhos. Aí já era algo diferente, já havia algo diferente. Aí já era um inário próprio da Assembleia de Deus, que até então ela não tinha, e a partir de agora ela tem. Em 1922, né, lá na cidade de Recife, como o pastor já falou, é lançada então a primeira edição da harpa cristã, com os cuidados do pastor Adriano Nobre. É interessante, irmãos, e depois, se os irmãos quiserem, né, dá para pegar a história de cada um desses homens, e realmente são homens de Deus. Nós percebemos que até um hino, né? Deixa eu pegar aqui que eu esqueci o número dele. O hino 126, as bem-aventuranças do crente, na quarta estrofe dele, ele vai falar no meio da estrofe assim, ó: os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. Então, os hinos, né, da nossa harpa cristã são hinos diferentes. Eu até fiz uma anotação aqui. Hoje os hinos de hoje. Muitos hinos que nós ouvimos hoje, muitos hinos que até cantamos hoje, eles não têm aquela inspiração divina, mas eles são feitos comercialmente. Pode ver, o que está na moda agora é hino que fala de depressão, é hino que fala que por mais deprimido que estejamos, Deus vem para nos dar a vitória, e por aí vai. Não tem aquela história, aquele hino, não tem um contexto, não tem nada de Bíblia, mas tem uma massagem de ego. Esse é o hino que nós vemos hoje. E aí, quando nós olhamos para a nossa harpa cristã, nós vemos hinos compostos por joelhos no chão, hinos compostos em meio às tribulações que o próprio povo estava vivendo no seu tempo. Isso faz toda a diferença. E aí, quando nós cantamos o hino da harpa, nós sentimos a presença de Deus de uma forma maravilhosa. E muitas vezes, quando nós cantamos esses hinos de hoje, nós não sentimos nada. O problema não está em nós, muitas vezes, mas sim está naquela letra, e realmente não tem nada de inspirador, não tem nada de Deus aí. E aí isso é prejudicial para nós. Bem, então, em 1923 foi lançada a segunda edição dessa harpa cristã, já com 300 hinos. E em 1932 foi lançada já uma nova edição, já com 400 hinos. E aí os hinos muitos desses hinos foram compostos. Se nós olharmos aqui na nossa harpa, nós vamos ver que ao final de cada hino, nós vamos ver muitos escrito aquele P, né, L, N, que é as iniciais de Paulo Leivas Macalão. E nós vamos entender o porquê disso. Tem um S, N também, que é muito utilizado pelo pastor Samuel Mistron, né? Então muitos hinos eles foram traduzidos por Samuel Mistron e pelo pastor Paulo Leivas Macalão, que depois ele saiu, né, e fundou a Assembleia de Deus de Madureira. Hinos esses oriundos, né, da Assembleia de Deus já dos Estados Unidos. Eles fizeram a tradução, colocaram a melodia, e aí através disso esses hinos entraram também na nossa harpa cristã. Então a harpa cristã ela passou aí por várias atualizações, até chegar na harpa cristã atualizada, que é essa que nós temos hoje, com 640 hinos. Essa é basicamente a cronologia da harpa cristã. Eu separei aqui também, né, 3 curiosidades apenas, mas são 3 curiosidades sobre a harpa cristã. Qual que é o hino mais cantado da harpa, os irmãos? Tem uma ideia? Não é o 15. Não é também. Esse é no fundo das crianças também. Os jovens também. O hino 545 é o hino mais cantado. Ele é o top 1 dos hinos cantados. O hino mais cantado.
Os irmãos sabem qual que é o menor hino da Bíblia? 200. Exato, esse mesmo, tríplice amém. Menor hino, hino 626. Agora a pergunta é um pouco mais difícil. Vamos ver. E o hino mais longo? 380. 380. É o hino mais longo. Ele tem 7 estrofes e é bem longo. É o Abraão e seu sacrifício. Ele é longo, irmãos. Não repete nenhuma palavra durante o hino. Muito longo mesmo. Mas é cheio da presença de Deus. É cheio da história bíblica. É basicamente a história de Abraão indo lá no Isaac até o monte lá. Esse é o hino, né? É uma maravilha. É um hino muito lindo, né? Então, a harpa cristã, né? Louvamos ao Senhor, voltando para a parte do louvor, como gratidão por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua graça, o favor que nós não merecíamos, mas que pela sua bondade Ele nos deu. Uma oração pode ser silenciosa, uma rima, uma melodia, um coro, né? Também são formas de demonstrar a nossa gratidão a Deus. Nossa gratidão a Deus, ela vai de uma oração silenciosa, até mesmo a um hino que nós louvamos ao Senhor. Na harpa, nós temos lindíssimos hinos que elevam o nosso pensamento a Deus, faz com que nós sejamos tocados por Ele, faz com que nós recebamos, né, a salvação, a cura, milagre, batismo do Espírito Santo. Tudo isso é possível através dos louvores dos hinos da nossa harpa cristã, quando nós louvamos. A harpa foi criada para reunir as composições do cântico congregacional assembleando, né? Possibilitar o louvor a toda a congregação. Percebam que enquanto nós cantamos os hinos da harpa cristã, todo mundo tem a oportunidade de cantar, desde o mais tímido, desde aquele que nunca canta, até aquele cantor já, ele pode cantar o hino da harpa. Às vezes ele passa por toda a escala musical ali na voz, mas ele está cantando o hino da harpa, ele está louvando ao Senhor. É interessante também, né? Nós cantamos os hinos nos cultos públicos, cantamos hinos em casamentos, cantamos hinos em funerais, cantamos os hinos da harpa em apresentações. Para cada oportunidade, para cada atividade, para cada tipo de função, né, que vai ser feita, há um hino da harpa específico. Os irmãos, se olharem, prestarem atenção, lá no final da harpa, vai ter lá hinos daí, culto de ação de graça, culto público, culto evangelístico. Não sei se os irmãos já tiveram as curiosidades, mas podem olhar lá, que vai ter tudo isso. E às vezes, né, por não conhecer isso, às vezes nós estamos cantando hinos fúnebres em cultos públicos, hinos fúnebres em culto de ação de graça. E isso é interessante, nós temos que conhecer para que nós possamos fazer da maneira certa. A harpa cristã, então, ela é dividida em temática, e os louvores são direcionados por assuntos diferentes. Por exemplo, nós temos hinos, né, que vão falar a mensagem do Evangelho, como por exemplo, o hino 291, diz assim, como que é o refrão do hino 291? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Temos também hinos de gratidão. O hino 370 é um hino que eu acho maravilhoso e fala sobre a gratidão. Só o refrão. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado.
vão nos trazer reflexão. O hino 570 é um hino maravilhoso. E ele vai nos trazer uma profunda reflexão acerca da nossa vida. Ele diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, e não pode mal vais aceitar. Versos 6 e 7 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Aleluia. 3 princípios, 3 pontos para nós encerrarmos. O primeiro ponto nesse versículo é o objeto de uma correta adoração. A nossa adoração, o nosso louvor é diante do Senhor. É diante do Senhor que nós louvamos. Aleluias. É diante dele que nós devemos louvar. É diante dele que a vitória vem. O segundo ponto, encontramos nesse versículo a atitude correta de adoração. Prostrados, curvados, humilhados em postura de súplica e de adoração. É de joelhos que nós vencemos. É de joelhos que nós vencemos as maiores batalhas das nossas vidas, quando nós nos prostramos e adoramos ao Senhor. E o terceiro ponto para encerrar, terceiro fundamento para agir corretamente na adoração, encontramos aqui também. A partir do momento que nós ouvirmos a voz do Senhor, aleluia, aí sim, aí a nossa vida vai ser mudada. E através do louvor, nós podemos chegar mais próximos de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus.